E aí, galera, tudo bom? Tranquilo aí com vocês? Daqui vai meu boa tarde, receba aí um bom dia, boa tarde, boa noite, madrugada, fim de semana. A galera que roda nos turnos aí da madruga, boa madrugada. Mas tendo um espaçozinho, dá uma revisada, dá uma estudada. E nós estamos abordando o quê? A ICA 111.2, que trata de sindicância no âmbito da FAB, no âmbito do Comando da Aeronáutica. Show? Então esse é o terceiro encontro, já falamos aí de uma parte inicial de conceituação, relevante, importante. Ali tem questões caíveis em prova. Falamos depois de disposições gerais. E por último, nós falamos de prazos, embora nem todos os prazos estejam embutidos ali, porque tem a parte mais ao fim, quando a autoridade que instaura, né, a sindicância, que ele vai dar a solução. Por vezes ele pode não dar solução, pedir diligências complementares, então vai ter prazo para diligência complementar e quando volta para ele, prazo para de fato ele dar a solução. Mas a gente deixa essa parte quando tratarmos especificamente dessa autoridade, da instauradora. Show? Então, sem delongas, vamos nós? Alguma parte teórica e depois a gente parte para alguns exercícios para afirmar aí o conhecimento. Estamos tratando então da famosa ICA 111.2, da sindicância, bate-papo número 3. Dos envolvidos na sindicância. Então, quem são as figuras que se define como envolvidos na sindicância? Aqui eu já adianto. Gravem muito mais quem não participa de uma sindicância, quem não é envolvido numa sindicância. Mas os envolvidos, então, são esses. Quem são? O sindicante, que é o cara quem chegou esse abacaxi no colo para ele trabalhar o assunto. O escrivão, quando houver, sempre lembrando que o escrivão não é obrigatório. Ou vem na portaria, ou porque o sindicante pede socorro, pede um pedido e a autoridade instauradora concede, tá bom? Ou então tem aquele escrivão que é para um ato ou curtíssimo espaço de tempo, é o ad hoc. Sindicado, sinônimo de enrolado, quando existe também testemunha, seja do sindicado, seja de quem foi ofendido, que é o próximo, ofendido, e perito, se for o caso de se pedir uma perícia, perícia técnica, alguma coisa nessa linha. Então, esses são os envolvidos, valendo uma questão possível. O noticiante, que é aquele que, honrando o nome, vai dar notícia de uma ocorrência. O noticiante não configura como envolvido no processo. Moçada, está em negrito aqui, não é à toa. É uma das questões que eu aposto na parte na ICA de sindicância. Portanto, o noticiante não configura como envolvido no processo, sendo apenas aquele que leva ao conhecimento da administração militar, leva ao conhecimento o quê? A ocorrência a ser apurada. Ocorrência é um dos itens que está lá na parte conceitual que nós falamos. Tá? É algo que a administração militar considere como relevante e quer fazer uma, entre aspas, investigação. E isso é feito através desse processo administrativo formal, chamado sindicância. Então, o noticiante ele pode até ter dado origem a tudo isso que está acontecendo, a sindicância, porque ele noticiou alguma coisa. Mas aí a autoridade instauradora é que, diante daquela ocorrência que chegou nele, aí ele vai verificar se é o caso ou não e vai fazer uma instauração de uma sindicância por portaria. Agora, então, vamos começar a trabalhar esse povo aqui. Sindicante, escrivão, sindicado, testemunha, ofendido, perito. Deixa eu chamar a atenção aqui de outra coisa. Moçada, aqui, adiantando bastante até, mas o sindicado, ele pode fazer defesa pessoal dele, própria, mas ele pode também constituir advogado regularmente inscrito na OAB. O advogado, o defensor, conforme que é o termo que até que é utilizado na publicação, ele não é um dos envolvidos na sindicância. É alguém que pode atuar, mas não é. Beleza?
Não é um dos envolvidos. Então, nós vamos falar do sindicante, do escrivão, do sindicado, vamos falar de todos eles. E, uma hora, vamos falar do defensor também. O sindicante será prioritariamente oficial, podendo, eventualmente, ser suboficial ou sargento, mas com curso de aperfeiçoamento, desde que com precedência hierárquica em relação ao sindicado. Ponto. Pausa. O sindicante, então, prioritariamente é oficial. Pode ser suboficial sargento? Sim, se tiver curso de aperfeiçoamento. Seja a versão oficial, seja a versão de suboficial ou sargento com o curso de aperfeiçoamento, mas em qualquer dos casos tem que ter uma coisa, uma precedência hierárquica do sindicante em relação ao sindicado. Aí, final da segunda linha. O sindicante será designado pela autoridade instauradora. Grava, para fim de prova teórica, grava esse nomezinho. Não é o sindicante será, por exemplo, sorteado, o sindicante será escolhido. Não, o termo utilizado para uma assertiva, uma questão lá de verdadeiro ou falso. O sindicante será designado pela autoridade instauradora. Então, já vem na própria portaria. Quando o sindicado for oficial, o escrivão será, no mínimo, oficial subalterno. Então, eles vão colocar aí, por exemplo, um oficial, exemplo, um tenente-coronel como sindicante, e ele vai ter como sindicado um capitão ou um major, uma das duas versões. O escrivão, no mínimo, é um oficial subalterno. Então, mesmo que fosse um coronel, o sindicante, e o sindicado, um tenente-coronel, pelo item 6.2, é possível que o escrivão seja um segundo tenente, um oficial subalterno. Tranquilos? Quando o sindicado for praça, o escrivão poderá ser cabo ou graduado, observado o que? O círculo hierárquico do sindicado. Então, você vai observar o círculo hierárquico de um sindicado. Lembrando, moçada, o escrivão não tem em lugar nenhum escrito que o escrivão tem que ter precedência hierárquica sobre o sindicado. Não existe isso. Seja na versão dos oficiais, é tanto que eu dei um exemplo agora de um coronel, o sindicante, e o sindicado, um tenente-coronel. E mesmo assim, o escrivão pode ser até um segundo tenente, desde que seja oficial. Pode ser oficial, né, oficial subalterno, que seja, mas não existe precedência hierárquica entre o escrivão e o sindicado. E sempre lembrando, bato nessa tecla, insisto, porque as questões trabalham com isso. O escrivão, seja que venha na portaria, seja porque o sindicante pediu socorro e pediu que designasse um escrivão não é obrigatório. Uma vez existindo, aí sim, as regras do item 6.2. Então, talvez, assim, duas versões aqui para vocês gravarem. Se o sindicado for oficial, o escrivão tem que ser pelo menos um oficial subalterno. Se o sindicado for praça, aí o escrivão pode ser cabo ou sargento. Nesse caso, não tem, óbvio, exigência de curso de aperfeiçoamento, ele vai só ser escrivão. Mas tem que observar o círculo hierárquico do sindicado para, nesse mesmo círculo hierárquico do sindicado, fazer parte também o escrivão. Desde que expressamente previsto no contrato de prestação de tarefa por tempo certo, PTTC, poderá atuar como sindicante ou escrivão. Cuidado para, numa questão da prova,
se vocês pensarem assim, esse tarefa aí e tal, pode até participar, mas você pode pensar, e não pense assim que seria errado, pode participar, mas nunca como sindicante, no máximo como escrivão. Não, tanto uma coisa quanto outra. Então, para que o tarefa, por tempo certo, possa ser tanto escrivão quanto principalmente sindicante, tem que estar no contrato de prestação de tarefa por tempo certo, expressamente previsto. No decorrer da sindicância, se for verificado algum impedimento do sindicante, este levará o fato ao conhecimento da autoridade instauradora, conforme tem o exemplo aí do anexo 19, para designar por meio de portaria novo sindicante para concluí-la. Aí tem outro anexo aí indicando como é que a autoridade faz, né? É o beabá, onde você for lá nos anexos, você vai trocar só os nomes das pessoas e datas, enfim. É um modelo, né? Os anexos não são mais do que modelos prontinhos para ficar padronizado, para fazer certos pedidos, por exemplo, de prorrogação de prazo, de notificação para alguma testemunha ou sindicato do dia da oitiva. Então, tem diversas coisas lá. Então, no decorrer da sindicância, se for verificado algum impedimento do sindicante, aí eu dou um exemplo aí do impedimento de uma sindicância, que o sindicante fica impedido. Acabamos de ver que o sindicante, necessariamente tem que ter precedência hierárquica em relação ao sindicado. Então, está um segundo tenente como sindicante. Segundo tenente como sindicante. Aí, para ampliar aqui assim. Moçada, se nesse caso for existir um escrivão, ele tem que ser também, no mínimo, um suboficial, um oficial subalterno. Então, seria um outro segundo tenente mais novinho. E eles estão fazendo uma sindicância e o sindicado é um segundo sargento. No desenrolar da sindicância, vamos supor que, por algum motivo, alguém indicou, chamou como testemunha um capitão. E o sindicante, que é um segundo tenente, quando estava fazendo a oitiva dessa testemunha capitão, vislumbrou que era sim possível o caso desse capitão sair da posição de testemunha e virar sindicador, enrolador. Para cumprir aquilo que nós falamos agora há pouco, que o sindicante tem que ter necessariamente precedência hierárquica sobre o sindicado. Se um capitão era testemunha, beleza, como testemunha ele pode vir, mas o que não pode é ele virando de testemunha para sindicado, o segundo tenente, no meu exemplo, continuar. Então, é o caso concreto de um impedimento, e nessa hora, conforme os anexos aqui assim, de número 19, o sindicante vai dar notícia à autoridade instauradora, que vai, por portaria, eu vou voltar para cá, item 6.4, linha do meio, lá no final, para designar, por meio de portaria, novo sindicante. Acho relevante você gravar quais são essas maneiras da tramitação desses atos, de como os atos, eles de fato se concretizam. Muito bem. Sequência, item 6.5. O sindicante e o escrivão prestarão compromisso de manter o sigilo da sindicância e de cumprir fielmente as determinações desta instrução, essa ICA, no exercício de suas atribuições. Então, tanto o sindicante quanto o escrivão vão saber de coisas, alguns detalhes às vezes meio sombrio, porque nós podemos, ao final de uma sindicância, né, que é um procedimento administrativo formal, meramente investigativo, mas pode servir de base para um IPM. Então, numa sindicância, você pode estar sabendo coisas relativas a crime, a ressarcimento ao erário, né, de alguém que deu, imagina, duas coisas ao mesmo tempo.
deu um cano, aí pode ter sido crime, alguma coisa na linha de peculato, de desvio, e, ao mesmo tempo que vai responder pelo crime, tem que fazer o ressarcimento ao erário. Então, note que quem está metido numa sindicância, os envolvidos numa sindicância, e aqui esse item 6.5, ele é restrito ao sindicante e ao escrivão. Eles podem ficar sabendo de muita coisa. E, para que não divulguem, existe aqui a obrigação de prestar compromisso de manter o sigilo. Em especial, moçada, vocês pensarem aí, é na parte do escrivão. Porque o escrivão pode, naturalmente, ser mais moderno do que o sindicado. E ficar sabendo dessas coisas que eu brinquei aqui. Falei que são coisas até sombrias. Show? Então, beleza. Vamos para mais uma. Eu sumo e o texto aparece e diz assim, algumas coisas em negrito, relevantes. Quando não houver designação de escrivão na portaria de instauração, o sindicante poderá designar escrivão ad hoc para auxiliá-lo apenas na produção da prova oral, que deverá prestar compromisso de manutenção de sigilo, mesmo que seja esse para um ou outro momentozinho, que é o escrivão ad hoc, mas ele também já participou de alguma maneira, ficou sabendo de alguma maneira, ele também tem que prestar o compromisso de sigilo. Mas eu chamo muita atenção aqui, é que das 3 linhas, a do meio, lá no meio da linha do meio, depois de auxiliá-lo, esse escrivão aí, ad hoc, auxiliá-lo apenas na produção da prova oral. Lembrando que essa prova oral, ela pode ser presencial, ela pode ser por videoconferência, tranquilo. Mas só nesse caso da produção da prova oral é que pode se fazer uso desse instrumento aqui, que é a possibilidade do item 6.6, do sindicante, né, ter lhe assessorando um escrivão ad hoc. Beleza? Esses itens, moçada, vou voltar aqui ele num todo. Itens como esse, 6.6, tem uma chance alta, mais alta mesmo de cair na prova. Eu diria assim, que o que está nesse slide aí do 6.1 ao 6.6 são itens diferenciados, são itens relevantes. Acho pouco provável o item 6.3. Para você fazer um censo, não é que não possa cair, deixando claro, mas você fazer um censo crítico aí do seu estudo, quando estiver estudando, tem alguns itens que eles são mais caíveis. Não, o 6.3 é simples, de que o tarefa para o tempo certo, pode, se estiver previsto no contrato, beleza. Mas não tem a carga de normatização nessa instrução aqui, como os itens 6.1, que está definindo ali a precedência hierárquica, 6.2, que vai tratar ali de quem é que pode ser escrivão, 6.6, item riquíssimo aí, que está restringindo só a produção de prova oral para você pegar emprestado a alguém para ser escrivão, o ad hoc. Tá? Então, deem mais ou menos essa... Estudem, sim, gravem, mas eu sei que é muita coisa, mas tem algumas que ela tem conteúdo mesmo, conteúdo, recheio aqui. Tem um peso maior, se dedique mais nessas. Sequência. Agora vamos para outra figura, outro envolvido, nós estamos tratando dos envolvidos na sindicância. Outro envolvido, o enrolado, o sindicado. Sindicado tem o direito de acompanhar a sindicância, óbvio, bem como requerer o que entender necessário ao exercício de seu direito de defesa, dentre os quais, então vai listar aqui alguns direitos, né, para que ele faça esse exercício de defesa. Então, o sindicado tem direito de acompanhar a sindicância? Tem. Como requerer o que entender necessário, e aí ele pode requerer certas coisas, vamos a elas. A. Direitos ou coisas que ele venha a requerer. A. Apresentar defesa prévia em até 3 dias úteis,
contados da data do recebimento de sua notificação. O cara foi notificado que ele está enrolado numa sindicância, aí a partir desse momento da notificação, não foi nem ouvido ainda, mas no momento da notificação, que a partir de agora você está na condição de sindicado, ele tem quantos dias? Até 3 dias úteis para apresentar defesa prévia. E os 3 dias úteis são contados a partir de quando? Contado da data do recebimento de sua notificação. Oportunidade em que poderá rolar até 3 testemunhas, com indicação do nome completo, endereço eletrônico e telefone para contato. E mais, juntar documentos e indicar outras provas que pretende produzir. O pretende produzir aqui tem um mini mico, que pretende produzir está duplicado. Que pretende produzir. Pronto, feita a correção. Daqui, relevante. É que ele tem direito a fazer defesa, tem. Nós já tratamos do assunto aqui, contraditório, ampla defesa, que são princípios que regem a sindicância. E o sindicado, então, ele tem uma possibilidade que é apresentar uma defesa prévia, antes de bate-pronto. Não tem nada a ver com isso. Argumentos esse. Pode, naquele momento, mas não se restringe só a esse momento. Mas pode, inclusive, já nesse momento, ele arrolar até 3 testemunhas. Então, se está limitado em até 3 testemunhas, grave. O sindicado pode apresentar 5 testemunhas, 6 testemunhas? Não. Pode apresentar, no máximo, até 3 testemunhas. Essas testemunhas já podem ser arroladas, sinônimo de listadas, na própria defesa prévia. E para fazer essa defesa prévia, ele tem que prazo até 3 dias úteis a partir da notificação. E não está aqui, mas já foi visto. E esses dias úteis nós vamos contar eles como? Foi notificado o sindicado, foi notificado uma sexta-feira. Então, ele tem 3 dias úteis a partir da sexta. Mas como é que é a contagem dos prazos na sindicância? A gente exclui o dia do começo e inclui o dia do final. E estes dias só contam dias que tenha expediente na OM. Então, se no exemplo que eu estou puxando aqui, ele foi notificado numa sexta, dias e semanas de expediente normal. Ele foi notificado numa sexta, o primeiro dos 3 dias que ele tem vai ser na segunda, porque você não conta a sexta, porque se exclui o dia do início. Então vai ser primeiro dia útil segunda, depois terça e o último dia quarta-feira até o final do expediente. Sequência. Aliás, até antes de sequência. Uma outra questão assim, seria um conteúdo mais pobre, mas às vezes a turma apela em questões na prova, que é em negrito na segunda linha. Poderá rolar até 3 testemunhas. Aí, beleza. Arrolou uma que seja, ou 2, ou até o limite das 3 testemunhas, tem que indicar o que das testemunhas? Aqui, desculpem, mas é decoreba. Vai ter que decorar. Indicou alguém como testemunha, então você tem que indicar em relação a essa testemunha nome completo, endereço eletrônico e telefone para contato. Então, aqui, pontualmente, aqui onde nós estamos lendo, não fala que ele tem que dizer o estado civil dessa pessoa. Aqui não fala que ele tem que dizer a idade dessa pessoa. Porque nós vamos, em algum momento, nós vamos falar desses nomes que eu estou falando aqui, assim, de algumas outras características, qualificações das pessoas mais à frente. Tá? Mas, no momento de se arrolar uma testemunha, tem que, para você ter como esgotado todos os requisitos para que seja válida aquela indicação da testemunha, você, para cada uma delas, tem que dizer o nome completo, endereço
endereço eletrônico e telefone para contato. E no finalzinho, juntar documentos e indicar outras provas que pretende produzir. Na defesa prévia. Letra B, bravo. Acompanhar os depoimentos. Então, o sindicato pode acompanhar os depoimentos dos outros. Alguém que se disse ofendido, testemunhas, por aí afora. Então, acompanhar os depoimentos, caso queira, com ou sem a presença de advogado legalmente constituído. Podendo. Então, o sindicato pode, numa testemunha que está sendo ouvida, no depoimento de qualquer um que está sendo ouvido, podendo, ao final da inquirição, fazer, por intermédio do sindicante, as perguntas de interesse da defesa. Então, você vai estar num ambiente onde tem alguém dizendo que é, por exemplo, o ofendido. Aí vamos supor o cenário, o sindicante, aí tem, nesse caso, no meu exemplo, um escrivão, alguém que está sendo ouvido, ou ofendido, ou uma testemunha. Se o sindicante achar que era necessário, ele solicita a presença de 2 testemunhas instrumentárias, que é para dizer que aquele ato de fato aconteceu, né? O ato daquela inquirição, naquele dia X, no horário, numa terça-feira, de tarde, etc, etc. Estiveram presentes não sei quem. Essas testemunhas instrumentárias, o nome ajuda, são só um reforço, um instrumento, para dizer que aquele ato de fato aconteceu. E tem o sindicado, que fica lá, ouvindo a pergunta do sindicante, e a pessoa que está na oitiva respondendo. E o sindicato, às vezes, fica se coçando, querendo contrapor, querendo fazer perguntas, mas ele não pode fazer enquanto estiver se desenrolando a oitiva. Quando é que pode? Ao final. E grava, porque pode ser item de prova. O sindicato não pode perguntar diretamente para quem estava sendo ouvido. Ele tem que fazer perguntas só no final e por intermédio do sindicante. Então é uma sala, imagine uma sala, onde no final o sindicante pergunta para o sindicado: se eu tenho alguma pergunta que queira fazer, aí ele não pode virar para a testemunha ou para o ofendido e falar assim: por que tal coisa? Não, ele tem que perguntar para o sindicante. Óbvio que quando ele está perguntando para o sindicante vai repassar essa pergunta para alguém. Esse alguém já está ouvindo. Mas o item 7.1, letra B, o que ele proíbe, é que o sindicato pergunte diretamente para quem estava sendo ouvido. Show? Relevante horrores isso aqui. Letra C. Cadê? Aqui. Então, nós estamos falando de coisas que o sindicato pode. Letra C. Solicitar reinquirições. Então, alguém foi inquirido, ele solicita reinquirições. Agora, é mediante requerimento fundamentado. Não é blá, 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 não é para procrastinar, para enrolar. Mas pode pedir uma reinquirição? Pode. Mediante requerimento fundamentado, nos casos em que sejam necessários esclarecimentos ou complementação do depoimento. Então, aqui eu pediria que vocês gravassem os porquês. De quando é que um sindicato pode pedir uma reinquirição? Se é reinquirição, óbvio, já foi inquirido em algum momento. Então, ele tem que ter um requerimento fundamentado, mas é nos casos que sejam necessários esclarecimentos ou complementação do depoimento. Pode também requerer perícias, deixa eu sumir aqui, e juntar documentos. Então, no decorrer da toda a sindicância, o sindicato pode juntar documentos. Agora, presta atenção a esse detalhe. Até que momento? Ele pode requerer juntar documentos até o transcurso do prazo para apresentação de alegações finais. Nós falamos ali acima de apresentar defesa prévia. O nome já ajuda, é lá no comecinho. E alegações finais, quando o sindicado
Perdão, desculpem. Quando o sindicante achar que tudo que era para ter sido feito já foi feito, aí ele abre prazo para o sindicado apresentar agora alegações finais. Então, até o último momento do prazo para alegações finais, o sindicado pode juntar documentos. Depois a gente fala melhor de alegações finais. Continuando ainda, sindicado pode ter vista dos autos. Então, pode pegar os autos lá e manusear. Pode obter cópias de documento neles contido, mediante requerimento e termo de recebimento / vista. Anexos 30, 45 e 48. Bem como ressarcimento das cópias físicas via recolhimento Guia de Recolhimento da União, GRU. Então, se for o caso de pedir, né, porque ele tem direito a ter vista dos autos e tem direito a obter cópias de documentos. Então, se ele pedir cópias de documentos, ele vai indenizar, vai pagar essas cópias. E paga como? Ressarcimento das cópias via recolhimento de Guia de Recolhimento da União. Para que ele tenha vistas, moçada, dos autos, e para obter cópias de documentos, ele precisa de fazer o quê? Requerimento. E aí está previsto aqui, os requerimentos são os anexos 30, 45, 48. Sindicado também pode formular quesitos em carta precatória e em prova pericial. Imagina que foi expedida uma carta precatória porque não rolou presencial, não rolou por videoconferência e não de jeito nenhum deu certo. Então, se for para expedir uma carta precatória, na carta precatória, o sindicante vai fazer as perguntas que interessam. E o sindicado tem acesso a isso, ele vai ser notificado que existirá uma carta precatória para alguém. Então, ele pode, conforme está na letra G, Golf, formular quesitos em carta precatória e, se for pedido algum tipo de perícia, ele pode formular também quesitos em prova pericial. Pode apresentar alegações finais no prazo de até 3 dias úteis, contado da data de sua notificação. Então, aqui ficou mais fácil de gravar, porque tanto o prazo de alegações alegações finais ou de defesa prévia, falamos no slide anterior de defesa prévia, em até 3 dias úteis. E para alegações finais, também prazo de 3 dias úteis. Em todos os casos, a contar do quê? Da data da sua notificação. Para o exercício do direito de defesa do sindicado, será aceita qualquer espécie de prova admitida em direito. Cuidado com a pegadinha aqui, que é achar que isso não tem limite, né? A gente está falando em ampla defesa, contraditório, mas principalmente esse, ampla defesa. Mas se tem o princípio da ampla defesa, o cara pode usar qualquer coisa. Vamos olhar o item 7.2 com algumas ressalvas, com um olhar mais crítico. Para o exercício do direito de defesa do sindicado, será aceito qualquer espécie de prova admitida em direito, mas a frase não para aí, vírgula. Desde que não atente, moçada, contra a moral, saúde, segurança individual, coletiva, hierarquia ou disciplina. Então, é admitido qualquer espécie de prova em direito? Perdão, é isso? É admitido qualquer espécie de prova admitida em direito? Sim, mas não. Sim e não, né? É admitida? É. Só que esta prova, ela não pode atentar contra. Aí, moçada, grava isso. Duvido que bote na prova um exemplo. Ele vai botar literal. É admitido qualquer prova em direito admitido, né? Aceita qualquer prova em direito admitido? Essa é a regra, mas tem o limite para isso. Desde que não atente contra, grava isso, moral, saúde, segurança individual, segurança coletiva,
hierarquia e disciplina. Fala sério, cabe ou não cabe um item na tua prova, um item, um assertivo, uma questão toda do item 7.2 que nós estamos tratando aqui? Cabe. Aí, se vier na minha prova, sim. Para o exercício do direito de defesa do sindicato, será aceita qualquer espécie de prova admitida em direito, ou seja, só o que está em negrito. Mentira, turma, está falso. Porque não é aceito qualquer uma. É desde que não atente contra isso, aquilo outro. Estamos falando de sindicância. Nós estivermos pensando aqui em alguma coisa, por exemplo, em área criminal, mesmo que eu fosse afetar hierarquia, mas se estão, eu num júri, estão me julgando, minha liberdade está literalmente em jogo. Se eu tiver que chutar o balde da hierarquia, porque eu consigo provar, mesmo que eu venha quebrar a hierarquia, mas se eu conseguir... Alguém me disse, um militar mais antigo disse que você não pode fazer uso disso, isso é uma ordem direta que eu estou lhe dando, não pode fazer uso dessa prova, blá, 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 blá. Pode falar o que for, mas se estiver em jogo a minha liberdade, eu vou fazer uso sim, sim senhor. Agora, no universo da sindicância, é um pouco abaixo. Nós estamos falando aqui de um procedimento administrativo que tem regras para esse procedimento administrativo. Uma das regras é o item 7.2, que está botando, está impondo um limite de até onde você pode fazer o exercício do direito de defesa. Quais são e quais não são as provas admitidas. Mediante decisão fundamentada, o sindicante poderá indeferir pedido do sindicato quando seu objeto for ilícito, impertinente, desnecessário, enrolatório, protelatório ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Então, o sindicante pode dar toco num pedido do sindicato? Pode, mas não é desarrazoadamente. Não é só porque o sindicante não quer ter mais trabalho, que alguém está fazendo algum pedido. Ele pode indeferir? Pode. Mas pode quando o objeto do pedido for algo ilícito, impertinente, desnecessário, protelatório ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Quando a presença do sindicado puder provocar humilhação, temor ou sério constrangimento, que está ali sublinhado, a pessoa que está sendo ouvida, de modo que a qualidade do depoimento reste prejudicada, o sindicante poderá indeferir o pedido de presença física do sindicado na audiência, mediante decisão fundamentada, facultando-lhe a participação por meio visual. Então, para não ficar no mesmo ambiente físico, alguém que está sendo ouvido e o sindicado que está sendo enrolado com cara de brabo e pode, por causa daqueles que estão sublinhados lá em cima, provocar de alguma maneira essa presença do sindicado, provocar humilhação, temor ou sério constrangimento, se tiver um risco disso acontecer, o sindicante pode indeferir o pedido presencial do sindicado. Mas fazendo isso, aí a decisão, óbvio, é uma decisão que seja fundamentada, mas é dado ao sindicado que levou toco a faculdade da participação por meio virtual. Mas tem mais. Quando a oitiva for realizada em ambiente virtual e ainda assim, mesmo em ambiente virtual, galera, e ainda assim a presença do sindicado puder implicar em... Aí preste atenção que os nomes aqui são diferentes do anterior. O anterior falava em humilhação, temor ou sério constrangimento. No caso de estavam juntos fisicamente. Aqui é ambiente virtual.
e ainda assim a presença do sindicado puder implicar em angústia, vergonha, nervosismo, receio ou algum outro sentimento do depoente que possa prejudicar a qualidade da produção da prova, o sindicante está autorizado a proceder à retirada do sindicado da sala virtual de audiência, de modo justificado, sempre que tomar uma atitude dessa, óbvio, tem que ter uma justificativa, de modo justificado, facultando ao sindicado posterior vista do depoimento, para que requeira e apresente quesitos complementares à oitiva. Seria um caso aí de depois ele pedir uma reinquirição, né? Porque na hora ele não pôde acompanhar, ele só viu a fita do que aconteceu, aí acha que precisa de que seja reinquirido. Bom, então, continuando. Facultando ao sindicado posterior vista do depoimento para que requeira e apresente quesitos complementares à oitiva, caso entenda necessário, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa. Galera, esses dois itens, o 7.4 e o subitem dele, né, que é 7.4.1, de uma relevância assim, sem tamanho. Versões mais fáceis para a prova de vocês seria esse senso comum aqui. Eu sou o sindicante e aqui eu vou ouvir alguém e tem um sindicado. E eu acho que o sindicado presente vai prejudicar. Pensamento comum, aí ninguém erra. O sindicante tem sim o direito de tirar para não atrapalhar aquelas informações que eu ia colher. Agora, o que cai na prova não é só esse senso comum aqui, porque isso aqui está fácil de você imaginar. O que cai na prova são esses nomes, esses nomezinhos, detalhes, que seria quais são os que tem previsto na ICA que justificam que o sindicante dê toco no sindicado para ficar presencialmente juntos. Aí eu volto para cá. Está sublinhado lá em cima. Humilhação, se puder provocar humilhação, temor ou sério constrangimento, ganha toco, no caso de estarem fisicamente. Agora, é na versão 7.4.1, na versão de ambiente virtual. O que tem previsto na ICA que pode dar toco mesmo na audiência, né, numa oitiva de ambiente virtual. Aí são outras coisas. Na segunda das linhas, puder implicar em angústia, vergonha, nervosismo, receio ou algum outro sentimento do depoente que possa prejudicar a qualidade da produção da prova. Vale aqui uma questão. Você fazer um esforço GG, mas faça um esforço grande para gravar quais são os que mostrei aqui sublinhado, quais são os que justificam retirar de um ambiente físico e os outros que justificam retirar de um ambiente virtual. E lembrando que quando retira do ambiente físico, aí tem que dar a oportunidade de que ele assista virtualmente. Já quando é no ambiente virtual, é retirado da sala e depois é dada a oportunidade para que ele veja aquele depoimento e também a possibilidade de pedir uma reinquirição. Combinados? Show? Percebe que é relevante na leitura. Isso aqui tem muito mais cara de prova do que diversos outros itens. Dando sequência. Agora vamos para o ofendido. Ofendido. O ofendido poderá requerer vistas e cópias dos autos da sindicância. Observado o procedimento no item 7.1, a linha F. 7.1, a linha F, que é o da indenização. 7.1F. Deixa eu aumentar aqui a fonte um pouquinho para melhorar para vocês. Então, nós estávamos falando do sim. Isso aqui são coisas referentes ao sindicado. Agora, igualzinho era o sindicado, vale para o ofendido. Ter vista dos autos e obter cópias de documentos nele contido mediante o quê? Requerimento. E termo de recebimento ou termo de vista, conforme os anexos tais,
bem como, se for o caso de pedir cópias, fazer o recolhimento, né, na guia de recolhimento da União. Então, nesse particular, as mesminhas regras que tinha ali para o sindicado, tem para o ofendido. No momento do seu depoimento, esse ofendido, no momento do seu depoimento, o ofendido apresentará informações para o esclarecimento dos fatos, podendo arrolar também até 3 testemunhas, com indicação, aí é reforço aqui porque é igual, com indicação do nome completo, endereço eletrônico e telefone para contato, bem como requerer a juntada de documentos. Então, o ofendido, diferente do sindicado, se ele quiser requerer juntada de documentos, qual é o momento? É o início do item 8.2, no momento do seu depoimento. Aí o ofendido pode apresentar as 3 testemunhas, se achar que é o caso, se quiser, com as mesmas qualificações, nome completo, endereço, eletrônico, e ele pode também requerer juntada de documentos. Só que é no momento do seu depoimento. E lembra, o sindicado tem até que momento para juntar documentos? Até o último momento do prazo para alegações finais, que é de 3 dias úteis, a partir do dia que ele foi notificado para apresentar alegações finais. Do defensor, o sindicado poderá realizar sua própria defesa, sendo-lhe facultado, em qualquer fase da sindicância, constituir advogado para assisti-lo. É meio que uma questão queridinha. Eu acho de grau de dificuldade nenhum isso aqui. Eu sou o sindicado, posso estar tentando fazer minha defesa, acho que eu posso me enrolar, não estou fazendo conforme ela deveria, e aí resolvo constituir um advogado. Então você pode fazer isso em qualquer momento. Mas quando eu digo que é uma queridinha, é que essas versões de provas militares cobram muito esse assunto aqui, e sempre com o mesmo viés aqui, assim, é de dizer que só até momento X, só até a oitiva, que o sindicado pode constituir advogado, passou disso, não pode mais. Mas eles podem botar qualquer marco, qualquer momento. Qualquer momento que eles botarem na linha do tempo e disser que é só até ali, é balela. Porque ele pode, volto para o texto, lá no finalzinho, é facultado a ele, em qualquer fase da sindicância, constituir advogado para assisti-lo. As testemunhas compromissadas e descompromissadas poderão depor acompanhados por seus advogados. Poderão, se quiserem, poderão depor acompanhada por seus advogados. Aí é sempre mediante a comprovação de estar inscrito, né, de inscrito regular na Ordem dos Advogados do Brasil, na OAB. O sindicado pode constituir advogado? Pode, em qualquer fase do processo. As testemunhas, aí tem um ato que ela vai participar, vai ser ouvida, testemunha A, B ou C, a oitiva da testemunha, seja testemunha compromissada, seja descompromissada. Essas testemunhas poderão estar, sim, acompanhadas por seus advogados. Cuidado com questões para botar assim, as testemunhas poderão, mas só as compromissadas. As descompromissadas, que já não tem nem compromisso mesmo, não podem estar acompanhadas de advogado. Balela, mentira. Porque pode sim, elas poderão estar acompanhadas de advogado, tanto as compromissadas quanto as descompromissadas. O sindicante poderá indeferir as perguntas formuladas pelo advogado, quando impertinentes, protelatórias ou em nada acrescentar, para o esclarecimento do fato, recomendando-se. Cara, está destacado aí, mais do que isso, não tem nem como, porque está em negrito e está pintado de amarelo. Recomendando-se que as perguntas indeferidas que o advogado fez e o sindicante deu toco, então, recomendando-se que as perguntas indeferidas constem do termo juntamente com o motivo do toco, juntamente com o motivo do indeferimento. Mas isso aí é uma recomendação, é salutar mesmo que o sindicante faça.
Né? Porque o cara perguntou aqui, mas não tem nada a ver com o assunto. Não tem nada a ver com o assunto. Foi um furto, e o furto foi dentro de uma sala, no ambiente, no 5º andar, alguma coisa assim. Estão discutindo se houve ou se não houve. Aí pode ter sido na linha de coisa do serviço público, da administração, se foi ou não foi peculato, enfim, é algo para subsidiar o IPM lá na frente. Aí o advogado fica perguntando se teve jogo do Flamengo, se no dia estava chovendo. O sindicante pode dar toco? Pode. Quando as perguntas forem impertinentes, protelatórias ou em nada a crescer para o esclarecimento do fato. Ele é obrigado, o sindicante, preste atenção nesse detalhe, o sindicante é obrigado a constar no termo que foi feita a pergunta X e eu dei toco e o motivo foi esse, eu indeferi e o motivo foi esse? Não, não é obrigado. Mas é saudável que faça isso, até porque fica muito mais resguardado para que o advogado lá do sindicado não venha, por exemplo, a querer judicializar, dizendo que é cerceamento de defesa, etc, etc, etc. Tá? Mas fecho no que está no item 931, em negrito, pintado de amarelo. Não é uma obrigação, mas é uma recomendação que na boa, eu, Ailton, se eu fosse sindicante, eu não tenho a menor dúvida que se eu desse um toco numa pergunta que um advogado fez, porque eu julguei, os nomes estão ali sublinhados, impertinente, protelatório, que nada acrescenta, embora aqui diga recomenda-se, eu iria fazer constar no termo. Mais uma. O sindicado, bem como o advogado por ele constituído, poderá ainda, então o sindicado ou o advogado, se ele constituiu, poderá ainda, a qualquer momento, requerer vista dos autos da sindicância em local designado pelo sindicante e na presença deste sindicante. Ou pode requerer cópias do procedimento nos termos do item 7.1, a linha F, que é com o ressarcimento. Então, pode tanto o sindicante quanto o advogado, eles podem requerer vista dos autos? Pode. Dos autos da sindicância? Pode. Em que momento? Qualquer momento. Tranquilo? Qualquer momento. Agora, vai fazer essa solicitação e vai ser um local escolhido, ou melhor, o termo que está ali, designado por quem? Pelo próprio sindicante. A solicitação é feita para o sindicante e aí ele vai dar essa possibilidade de vista aos autos da sindicância, mas ele, sindicante, é que vai determinar o local. Beleza? Então, mais uma para gravar aí. Questões. Vamos tomar um gole d'água antes de começar. Questões, moçada, é para reforçar aí o que nós vimos. Então, façam essas questões, façam todas as outras. E lembra de uma dica que eu dei, façam questões, estudo de dupla aí. Você faz uma questão para o outro resolver, e o colega lá faz outras questões para você resolver. E tanto quando você está fazendo quanto quando está respondendo, você está exercitando o assunto. Voltando para nós aqui. Nos termos da ICA 111.2, que regulamenta os procedimentos tal da sindicância, informe se é verdadeiro ou falso e marque a sequência. Só um minutinho. Desculpem aí. Não, primeira, né? Não, não tem letra aí. O sindicante será prioritariamente oficial, podendo eventualmente ser suboficial ou sargento aperfeiçoado, desde que com precedência hierárquica em relação ao sindicado, determinado pela autoridade instauradora competente. Perfeito, perfeito. Pode não estar 100% a redação, copia, cola, mas é a essência do que tem escrito. Que o sindicante será prioritariamente oficial, podendo ser suboficial ou sargento com curso de aperfeiçoamento. Aí aqui ficou abreviado. Ser suboficial ou sargento aperfeiçoado.
desde que, em qualquer dos casos, tenha precedência hierárquica em relação ao sindicado. E esse sindicante será determinado pela autoridade instauradora competente. Então, perfeito, está certa a primeira. Segunda, quando o sindicado for oficial, o escrivão será sempre oficial intermediário. Não. Será, no mínimo, oficial subalterno. Terceiro, então a segunda está errada. Terceiro, quando o sindicado for praça, o escrivão será cabo, sargento ou suboficial. Observado o círculo hierárquico ao qual pertence o sindicado. Vou apertar aqui. Perfeito. Na última, na contagem dos prazos, incluir-se-á a data de publicação em boletim interno da organização e excluir-se-á a do vencimento. Não é incluir-se-á a data, é você exclui a primeira data e inclui a última. Tá? Na última, então, delas aí, na contagem dos prazos, incluir-se-á a data da publicação em boletim interno? Não. Você não inclui essa data, porque a primeira você não inclui. O texto lá é excluir-se-á a data de início e vai se incluir a do final, do fechamento. Outra questão. Só voltar aqui para ver se eu fiquei na frente ou não do texto. Não. Outra questão. Assinale as afirmativas abaixo para ver se é verdadeiro ou falso. O sindicado tem o direito de acompanhar o processo, apresentar defesa prévia e alegações finais. Perfeito. O sindicado poderá realizar a sua própria defesa, sendo-lhe vedado após não sei o que constituir advogado. Mentira. Em qualquer momento ele pode constituir advogado, sim. Então a primeira está certa, a segunda está errada. Terceira. O sindicado tem o direito de requerer o que entender necessário ao exercício de seu direito de defesa. Perfeito. Quarta. O advogado do sindicato poderá presenciar os atos de inquirição. Pode, tanto o advogado quanto o próprio sindicado. Como regra, eles podem presenciar. Então, o advogado do sindicato poderá presenciar os atos de inquirição do seu cliente e das testemunhas, bem como acompanhar os demais atos da sindicância. Aí o advogado ele não vai acompanhar tudo quanto é ato da sindicância, porque tem um monte. 5. O advogado do sindicato poderá, durante as oitivas, indeferir nas perguntas e respostas realizadas para as testemunhas. O advogado do sindicato poderá, durante as oitivas, moçada, durante a oitiva, interferir nas perguntas e respostas realizadas para as testemunhas? Não. Nem o sindicado, nem o advogado dele, no decorrer, interferir nas perguntas, não. É sempre ao final e é sempre por via do sindicante. E a última delas. O sindicante, bem como o advogado por ele constituído, poderá, somente ao final da sindicância, requerer vista ou cópias do procedimento. O sindicado, bem como o advogado, somente ao final da sindicância pode requerer vistas ou cópias. Não, vistas ou cópia em qualquer momento. Essa história de que ao final é numa inquirição de alguém, quando tem alguém sendo ouvido. Próxima. Em casos excepcionais, os prazos previstos na ICA 111.2, em casos excepcionais, os prazos previstos na ICA 111.2 poderão ser suspensos por decisão da autoridade instauradora publicada em boletim interno mediante solicitação fundamentada do sindicante. Sim, nós vimos isso aí, que como regra tem prazo para a sindicância. Se for necessário, o sindicante faz uma solicitação de prorrogação. Nós fizemos até uma questão que trabalhava com um mapa aqui, acho que de 2 meses que tinha, para a gente fazer essas contas, né, que a solicitação de prorrogação ela se dá com 3 dias úteis antes. Beleza? Mas, para nós aqui, em casos excepcionais,
Poderão ser suspensos por decisão da autoridade instauradora. Sim, é ela realmente que fato que faz isso. Publicada em boletim interno também, há essa necessidade. Mediante solicitação fundamentada do sindicante. Perfeito. Então, aliás, é para achar a incorreta. A suspensão de prazo implica na paralisação de sua contagem. Perfeito. Findada a suspensão, retoma-se a contagem do prazo restante a contar do primeiro dia útil seguinte à publicação em boletim interno da decisão de prosseguimento dos trabalhos. É isso mesmo, está certinho. Então, se o prazo, o último dia útil era uma quarta, houve a prorrogação. Note que o pedido de prorrogação, lembram, né? Tem que ser pelo menos 3 dias úteis antes. Foi feito, a autoridade prorrogou. Mas tá, o prazo acaba na quarta, o último dia útil. Essa tramitação de solicitação de prorrogação que foi feita antes. Foi concedida tudo isso antes dessa quarta-feira. Foi concedida ainda lá na sexta-feira. Mas o prazo de prorrogação vai contar no primeiro dia útil, no meu exemplo, depois da quarta. Que aí, se tiver expediente, na própria quinta. Letra C. A solicitação de prorrogação de prazo deverá ser feita por escrito. Perfeito. Com no mínimo 3 dias corridos. Opa, não, são 3 dias corridos? São 3 dias úteis de antecedência da data fixada para sua conclusão. E o prazo de execução dos trabalhos inicia-se na data de publicação da portaria em boletim interno. Isso aqui vocês têm que ter cuidado. Deixa eu voltar aqui, ó. Letra D. O prazo de execução dos trabalhos. Esse prazo para executar os trabalhos. Inicia que dia? Na data de publicação da portaria em boletim interno. Foi publicada uma portaria, caiu no meu colo e eu sou o sindicante. Já chegou. Eu, a partir de hoje, já posso trabalhar na sindicância. Agora, ela tem um prazo para ser concluída. A contagem do prazo é que não conta o dia de hoje. Mas a execução, que é o termo aqui, a execução dos trabalhos inicia no dia da publicação da portaria. Bom, se era para achar errado é por causa dos 3 dias corridos, quando certo são 3 dias úteis. Em casos excepcionais, o prazo para a conclusão dos trabalhos poderá sofrer prorrogações sucessivas de até, aí vai falar não sei quantos dias, desde que amparada em motivo de força maior, situações de complexidade ou de extrema dificuldade, todas relacionadas com fato em apuração ou ainda para a conclusão de perícia requerida. E aí, moçada, o prazo é de 20 dias. Os envolvidos na sindicância são, menos um. Os envolvidos na sindicância são, aí exceto, sindicador, sim, é envolvido. Noticiante, espero que lembrem que não é. Ele é que vai trazer à tona uma ocorrência que chega ao conhecimento da autoridade que tem competência para instaurar uma sindicância. Mas o noticiante, não é. E aí nós estamos atrás de uma errada, vai ser na letra A. E testemunha? Testemunha, sim, faz parte. Escrivão, letra B. Escrivão, sindicante e ofendido, fazem parte. Perito, testemunha e ofendido, parte. Perito, sindicante, escrivão, parte. Bom, como resposta, então, a letra A. Mas o que eu chamaria a atenção aqui é se tivesse um outro, que às vezes figura, participa, a própria ICA faz menção a essa figura, mas não está listado no item 5.1 como os envolvidos da sindicância, que é o advogado ou o defensor. Mas para responder, nós estávamos atrás da errada, é por causa de noticiante. Uma questão aqui grande, só um segundinho aqui. Deixa eu fazer uma regulagem nesse ar-condicionado aqui, 1 minuto. Porque se não fizer, neva. Só um segundinho.
Pronto, resolvido. Voltando, moçada. Vamos lá. O tenente QOEA Iscariotes, militar experiente e com formação em direito, foi designado pelo comandante de sua OM para fazer uma sindicância na qual o sargento Melville era sindicado. No curso da sindicância, o tenente apurou que o major Honestos se tornou o principal suspeito pela prática dos atos irregulares investigados e, por esta razão, este, o major, passará a ser o sindicado. Diante desses fatos, o tenente em comento informou ao comandante quanto à sua restrição para continuar sua atuação como sindicante. Por que tem essa restrição? Porque tem que ter a precedência hierárquica entre o sindicante e o sindicado. E o sindicado era um sargento, mas agora passou a ser um major. Bom, penúltima linha. Nesse caso, é correto afirmar que, além de designar um oficial superior mais antigo do que o novo sindicado para atuar como sindicante, o comandante, aí vamos para as opções. A. Poderá designar um oficial para atuar como escrivão. Poderá. É obrigado? Não. Mas poderá designar um oficial para atuar como escrivão. Que terá precedência hierárquica sobre o sindicado. Não, o escrivão não tem que ter precedência hierárquica sobre o sindicado. Essa precedência hierárquica tem que existir sempre por conta do sindicante em relação ao sindicado, mas do escrivão, não. Então, letra A começou como: poderá designar um oficial para atuar como escrivão? Poderá, mas o final é que está torto. Letra B. Deverá escalar como escrivão outro oficial. Moçada, não precisa nem ler o resto. Se tiver escrito deverá escalar escrivão, está errado. Porque a ICA não obriga, não tem o deverá. O escrivão, ele poderá vir na portaria de instauração? Sim. Se a autoridade instauradora acha que o negócio é complexo, etc., se achar que é complexo, grau de dificuldade, blá, 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 justificativas 1000, aí ele vai designar na portaria de instauração tanto o sindicante e designar um escrivão. Mas se a autoridade achar que não era o caso de escrivão, vem só o sindicante. Aí o sindicante pode, por requerimento, solicitar, e se a autoridade concordar com esse pedido de inclui e manda aí um escrivão, por portaria, a autoridade instauradora vai designar um escrivão. Mas qualquer questão que diga que deverá, necessariamente deverá ser designado um escrivão, está errado. A publicação, diversos momentos, vai falar assim: é responsabilidade do escrivão, é responsabilidade do sindicante, aí fala assim, ou do escrivão se houver, é sempre do escrivão se houver, então não tem que ter o sindicante. Não tem que ter o escrivão. Volto para cá. Aliás, o texto é muito grande, deixa eu ampliar aqui. Letra B, bravo. Deverá escalar como escrivão outro oficial? Não, não é deverá, não existe. Letra C. Poderá designar o tenente Iscariotes para atuar como escrivão? Aquele que já foi o sindicante. Pediu para pular fora porque o sindicado era um sargento e passou a ser um major. Então, poderá designar esse tenente para atuar como escrivão? Poderá. É obrigado? Não. E por que pode ser esse tenente? Porque quem passou a condição de sindicado agora é um oficial. O sindicante tem que ser um oficial mais antigo. E o sindicado, o escrivão, no mínimo, um oficial subalterno, que é o caso, tenente. Então, a resposta certa é a letra C. Letra D. Deverá escalar um oficial para atuar como escrivão. Deverá, está errado. Não vou nem ler o resto. Deixa eu aparecer aqui no canto. Vamos encontrar o que está incorreto sobre o sindicância. Quando não houver designação de escrivão,
Na portaria de instauração, o sindicante poderá designar escrivão instrumentário para auxiliá-lo apenas na produção da prova oral, que deverá prestar compromisso de manutenção de sigilo. Pergunto, certo ou errado? Depende só desse item para você emplacar e passar na prova. E aí, Marcelo, tá certo ou tá errado? Respondo, errado. Por quê? Porque está escrito na segunda linha ali, que no final da primeira linha, melhor dizendo, o sindicante poderá designar escrivão, mas não é escrivão instrumentário, é escrivão ad hoc. Esse instrumentário é utilizado na publicação, mas é para testemunhas, para testemunhar um dos atos do processo da sindicância, desse processo administrativo. Então está errado aqui é dizer que é na segunda linha da letra A, designar escrivão instrumentário. Letra B. No decorrer... Aliás, é para achar incorreta, né? Então é essa. Letra B, bravo. No decorrer da sindicância, se for verificado algum impedimento do sindicante, este levará o fato ao conhecimento da autoridade instauradora para designar, por meio de portaria, novo sindicante para concluí-la. Perfeito. Letra C. Desde que expressamente previsto no contrato de prestação de tarefa por tempo certo, o PTTC poderá atuar tanto como sindicante como escrivão. Perfeito. A última. Quando o sindicado for oficial, o escrivão será, no mínimo, oficial subalterno. Beleza? Quando o sindicado for praça, o escrivão poderá ser cabo ou graduado. Observado o círculo hierárquico do sindicado. Perfeito. Então, se é errada, é a letra A, e por causa da expressão escrivão instrumentário. Mais uma. Direitos do sindicado numa sindicância. Marcar o que está torto, o que está errado, em relação aos direitos do sindicado. Letra A. Acompanhar a sindicância, né? Estamos atrás dos direitos do sindicado. Acompanhar a sindicância, bem como requerer o que entender necessário ao exercício de seu direito de defesa. Perfeito. Pode requerer perícias? Pode. Perfeito. Apresentar alegações finais? Pode. No prazo de até 5 dias úteis, contado da data de sua notificação. E aí? E aí não são 5 dias úteis, são 3 dias úteis, tanto para defesa prévia quanto para alegações finais. Então está errado. E a última, pode juntar documentos até o transcurso do prazo para apresentar as alegações finais. Também perfeito. Então, de incorreto está a letra C, Charlie, e é por causa dos 5 dias úteis, quando o correto são 3 dias úteis. Mais uma, é para achar aí o que está correto. Correto, correto, vamos lá. Letra A. O sindicado poderá arrolar um número máximo de 5 testemunhas. Não, está errado, porque o máximo é de 3. As testemunhas do sindicado poderão ser arroladas já na defesa prévia. Testemunhas dos sindicados poderão ser arroladas já na defesa prévia? Sim, na defesa prévia já pode arrolar as testemunhas, aí lembrando daquelas qualificações que ele tem que ter para cada uma das eventuais 3 testemunhas que ele venha a listar, a arrolar, que é o nome. Letra C. Para o exercício do direito de defesa do sindicado, será aceita qualquer espécie de prova admitida em direito? Não. É desde que não atente contra um monte de coisa, hierarquia, moral, disciplina, segurança individual, coletiva e por aí afora. E letra D. O sindicante não poderá indeferir pedido do sindicado. Pode, quando for impertinente, protelatório, não tem nada a ver com o pedido não tem nada a ver com nada. Então, quando julgar impertinente, desnecessário, protelatório de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos, fará constar em termo próprio. Bom, mas o errado é a parte inicial. O sindicante poderá indeferir, aliás, está dizendo aqui, não poderá indeferir, quando o certo é poderá sim indeferir. Texto medonho.
Vamos lá. Primeira delas, o sindicante poderá indeferir o pedido de presença física do sindicado na audiência que está sendo ouvida alguma pessoa, mediante decisão fundamentada, se a presença do sindicado puder provocar humilhação, temor ou sério constrangimento. Quando é presença física, é isso. Se puder provocar humilhação, temor ou sério constrangimento, o sindicante pode indeferir a presença física do sindicado. E é dado a oportunidade de que ele veja isso, né, em videoconferência. A segunda, item 2. Se o sindicante indeferir o pedido de presença física do sindicado na audiência, mediante decisão fundamentada, deverá facultar-lhe a participação por meio visual. Eu falei videoconferência no anterior, mas o texto genérico aqui é por meio virtual. Então, se o sindicante indeferir o pedido de presença física do sindicado na audiência, mediante a decisão sempre fundamentada, óbvio, deverá facultar-lhe a participação por meio virtual, certo? Quando a oitiva for realizada em ambiente virtual, e ainda assim a presença do sindicado puder implicar em humilhação, temor, sério constrangimento do depoente que possa prejudicar a qualidade da produção da prova, o sindicante está autorizado a proceder à retirada do sindicado da sala virtual. Moçada, não. Aqui, esses termos, implicar humilhação, temor ou sério constrangimento, já foi utilizado até aí acima. É para retirar do ambiente físico. Ofendido, defensor, sete quatro um. Quando a oitiva for realizada em ambiente virtual e ainda assim a presença do sindicado puder implicar. Aí agora, para que justifique não ficar junto na sala virtual. Puder implicar, das 3 linhas que estão aí selecionadas, é do meio. Não puder implicar, quando puder implicar em angústia, vergonha, nervosismo ou receio, ou algum outro sentimento do depoente que possa prejudicar a qualidade da produção da prova, aí o sindicante dá toco na presença virtual. Então, essa aí está errada porque a terceira delas está errada por quê? Porque colocou se fosse humilhação, temor ou sério constrangimento. Não, essas são as justificativas para constranger fisicamente, presencialmente. Aí você retira o sindicado. Mas para que você tire de um ambiente virtual, aí são outras. Angústia, vergonha, nervosismo, receio ou algum outro sentimento. 4. O sindicado tem o direito de acompanhar os depoimentos, óbvio, caso queira, com ou sem a presença do advogado legalmente constituído, podendo, ao final da inquirição, fazer, por intermédio do sindicante, as perguntas de interesse da defesa. Então, se ele quiser, ele participa, caso queira, que está ali no meio da primeira linha, caso queira. É com advogado, é sem advogado, tranquilo. Podendo, ao final da inquirição, fazer, por intermédio do sindicante, as perguntas de interesse da defesa. Perfeito. E a última, inciso 5. No momento do seu depoimento, o ofendido apresentará informações para o esclarecimento dos fatos, podendo arrolar até 3 testemunhas, com a indicação do nome completo, endereço eletrônico e telefone para contato, bem como requerer a juntada de documentos. 5 também, está certo? Então ficou certo 1, 2, 4 e 5. Ficou errada a de número 3, e a de número 3 nós explicamos aí
porque se trata de ambiente virtual, as justificativas não são humilhação, temor ou constrangimento, e sim angústia, vergonha, nervosismo, receio ou algum outro sentimento. Sobre o defensor. Sobre o defensor, vamos nós. É correto afirmar que as testemunhas compromissadas poderão depor acompanhadas por seus advogados, mediante a comprovação de inscrito regular na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Já as testemunhas descompromissadas não podem ser assistidas por advogados. Então, balela, tanto as comprom quanto as descompromissadas podem sim comparecer assistidas por advogados. Letra B, estamos atrás da correta, então não é essa, letra B. O sindicato poderá realizar a sua própria defesa, sendo-lhe facultado até a sua própria oitiva constituir advogado. Não. Qualquer restrição que bote do sindicato na linha do tempo, dizendo que só podia até ali constituir advogado, é mentira. Pode a qualquer momento. Então, letra B, bravo, está errada também. Letra C, Charlie. O sindicante poderá indeferir as perguntas formuladas pelo advogado, quando impertinentes, protelatórias ou em nada acrescer para o esclarecimento do fato. Nesse caso, necessariamente as perguntas indeferidas deverão constar do termo juntamente com o motivo do indeferimento. Bom, a primeira parte está certa. O sindicante poderá indeferir perguntas que considerem, perguntas do advogado, que são consideradas impertinentes, sim, protelatórias, sim, ou em que nada venham acrescentar para o esclarecimento do fato, sim, até aí estava certo. Mas diz que, nesse caso, necessariamente, as perguntas indeferidas deverão constar do termo? Não. Eu mostrei, pintei, printei de amarelo e mostrei para vocês que recomenda-se que o sindicante faça isso. Então, está errado. Letra D. O sindicato, bem como o advogado por ele constituído, poderá ainda, a qualquer momento, requerer vista dos autos da sindicância em local designado pelo sindicante e na presença deste sindicante. Perfeito. Estamos atrás da correta, então é essa. Do rito procedimental. Do rito, regular o A de novo aqui, porque agora gelou com gosto. Do rito procedimental. Tão logo tenha conhecimento de sua designação e de posse dos dados e dos documentos necessários à elaboração da sindicância, o sindicante deverá dar andamento aos trabalhos, observando os seguintes procedimentos. Vamos listar diversos, mas são muitos procedimentos. Mas antes dos procedimentos, deixa eu reaparecer aqui. No próprio item 10.1, tão logo tenha conhecimento, que caiu no colo dele, que foi designado como sindicante, e de posse dos dados e dos documentos necessários à elaboração da sindicância, o sindicante deverá dar andamento aos trabalhos. Já vi, não tem uma questão, acho que não tem uma questão disso. Mas quem é que deve dar andamento aos trabalhos de uma sindicância? Pô, não é a autoridade instauradora, ela instaurou e mandou para o colo de alguém. Então quem tem que dar andamento nos trabalhos de uma sindicância é o sindicante. E ele deve observar os seguintes procedimentos. Vamos aqui a uma lista longa. Fazer a capa dos autos. Fazer a capa dos autos, aí lembrando, né, que são numerados no canto superior direito, a partir da capa que leva a numeração 01. Sindicante. Lavrar o termo de abertura da sindicância. Algumas aqui são bem lógicas serem do sindicante.
Uma ou outra que você assim, pode ficar numa dúvida numa prova. Pô, será que isso aqui era competência do sindicante ou de outra pessoa? Mas por que eu estou chamando a atenção antes de acabar a listagem? Lá mais à frente, nós vamos ver que são coisas referentes à autoridade instauradora. Uma simples. É a autoridade instauradora que dá solução para a sindicância. Mas tem coisas lá que você pode ficar na dúvida se era da autoridade instauradora ou do sindicante. Portanto, o pedido pessoal meu aqui é que na hora que você estiver estudando isso, e esse caso aqui do sindicante é uma lista muito grande, você vai lendo, mas sempre tendo em mente o seguinte: eu estou lendo coisas que é responsa do sindicante. Passou para a próxima. Estou lendo mais uma que é responsa do sindicante. Firma isso. E não simplesmente que li tal coisa. Essa tal coisa é competência de quem? Isso é que é o relevante para fim de estudo. Voltando. Lavrar o termo de abertura da sindicância. Então, responsa do sindicante. Essas duas e mais o resto. Lavrar o termo de abertura. Juntar aos autos os documentos por ordem cronológica, numerando e rubricando as folhas no canto superior direito. Indicar na capa dos autos seus dados de identificação, seus do próprio sindicante, os do escrivão, óbvio, se tiver, os do sindicado, óbvio, se tiver, porque às vezes começa só com a indicação de um fato, com ocorrência, não tem uma pessoa definida ainda. Mas fica na capa a indicação do quê? Dos dados de identificação, seus dados, o sindicante, do escrivão, do sindicado e a descrição do fato a ser apurado. Notificar o sindicado sobre a instauração da sindicância, cientificando de que, caso queira, poderá fazer a apresentação de defesa prévia escrita. Pode fazer defesa prévia? Pode. Escrita. No prazo de 3 dias úteis contados da data do recebimento de sua notificação. Eu sumo, o texto aparece. Notificar, por meio de ofício, o ofendido, as testemunhas e o sindicado, via chefia, para os depoimentos. Então, aqui, relevante. Notificar por meio de quê? De ofício. Vai notificar quem? Nós estamos falando de responsa do sindicante. Vai notificar por meio de ofício o ofendido, as testemunhas e o sindicado. Tudo isso por meio de ofício. E o sindicado. O sindicado via chefe para os depoimentos. Anexos 14, 21 a 23. Letra G, Golfe. Observar o fiel cumprimento dos prazos e horários. Prazos, já falamos bastante, e tem horários de oitiva, tal, de 8 às 18, vamos tratar disso. Fazer constar, então sindicante ainda, fazer constar nos pedidos de informações e nas requisições de documentos, referências expressas ao fim que se destinam e ao tipo de tramitação, se é de rotina ou urgente. Então, o sindicante fez um pedido de informação, requisitou um documento para alguma OM, para algum setor, etc., tem que dizer o fim a que se destina, né, para compor os autos da sindicância X, e o tipo de tramitação. Aí é uma possibilidade de questão aqui. Se a tramitação é de rotina, se é urgente, aí ele pode inventar coisas como urgentíssima, né? Isso aí, criando qualquer uma ou outra aí, diferente de rotina ou urgente. Então, voltando, é responsa do sindicante constar nos pedidos, tanto de informações quanto requisição de documentos.
o fim a que se destina e o tipo de tramitação. Juntar os documentos expedidos e recebidos. Juntar, que é isso? Ouvir o ofendido, as testemunhas e o sindicado. Agora, para fim de prova, nesta ordem. Ouvir o ofendido, as testemunhas e o sindicado. Após a leitura do termo e antes da assinatura, se verificada alguma incorreção, então, foi feita a leitura do termo, reduzida a termo, feita a leitura do termo. Após a leitura do termo e antes da assinatura, se verificada alguma incorreção, fazer constar, sem supressão do que foi alterado, a retificação necessária, bem como seu motivo, rubricando-a juntamente com o depoente ou com quem assinou o termo. Então, bom, alguma chance disso cair em prova aqui também. Vamos tentar explorar melhor aqui. Após a leitura do termo, foi feita a leitura do termo e antes da assinatura, se verificar alguma incorreção, fazer constar sem suprimir, fazer constar sem supressão do que foi alterado, fazer constar o quê? A retificação necessária, bem como seu motivo, aí rubricando juntamente com o depoente ou com quem assinou o termo. Acarear, fazer a careação, acarear os depoentes que tiverem divergido nas partes essenciais, lavrando o termo de acareação, que se refere aí ao anexo de número 35. Continuando. Conduzir a produção de provas para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Apreender os instrumentos e todos os objetos que tiverem relação com o fato, se for o caso. Bom, esse eu vou chamar a atenção um pouquinho mais forte, porque por si só a letra N, novamba, aí, ela é mais forte, que é apreensão de instrumentos e todos os objetos que tiverem relação com o fato, se for o caso, se for necessário. É algo que, assim, eu considero aqui um pouco forte, mas está como responsa, competência do sindicante. Então, se eu, Ailton, fosse fazer uma questão de prova, para a prova de vocês, com um grau de dificuldade um pouquinho maior, talvez eu botasse esse item aqui, a linha aqui, N, novamba, e pensando que eu posso levar um candidato a erro, achar que isso é responsa da autoridade instauradora, mas não é da autoridade instauradora, e sim do sindicante. Então, de novo, sindicante, observar esses procedimentos. Pode, sim, apreender os instrumentos e todos os objetos que tiverem relação com o fato, se for o caso. Solicitar ao comandante, chefe, diretor ou secretário da OM a interdição da área que for objeto de perícia técnica ou de investigação, se for o caso. Aí, moçada, também aqui já é chutar a barraca e o pau da barraca, se tudo isso ficasse na mão do sindicante. Porque a letra O tem a ver com interdição de área para objeto de perícia, de investigação. Aí, para um caso de interdição de uma área, ele não faz a interdição, ele faz uma solicitação ao comandante, chefe, diretor e etc. Então, as letras N e O, novamba e Oscar, são, sim, bem relevantes, bem caíveis numa prova, para ficar aqui confusão da competência de quem? Se seria do sindicante, se seria da autoridade instauradora, por aí afora. Proceder ao reconhecimento de pessoas ou de coisas, se for o caso, que, sempre que for necessário o depoimento de militar ou servidor civil de outra OM, providenciar via cadeia de comando
a expedição de ofício à autoridade a que estiver subordinado o depoente, devendo ser juntada cópia desse documento aos autos. Então, se for necessário ouvir milico ou civil, mas de outra OM, ele não manda direto, ele, sindicante. Ele vai providenciar via cadeia de comando. É como sai daquela organização militar para outra. É via cadeia de comando. Óbvio, desculpem, que quem está provocando isso, essa saída, expedição de um ofício para uma outra autoridade, quem está provocando que isso aconteça é o sindicante. Mas via cadeia de comando vai existir a expedição de ofício à autoridade que estiver subordinado àquele outro depoente. E devendo ser juntada cópia desse documento aos autos, de que foi feita essa expedição de ofício. R. Quando for o caso, pedir à autoridade instauradora que solicite, por meio de ofício, às autoridades policiais as diligências e exames que se fizerem necessários ao esclarecimento do fato. Quando existir na localidade instituto de perícia técnica ou organizações similares, estes poderão também ser requeridos para exames periciais. Então, o anterior, vou voltar aqui na letra O. Anterior. Letra O, não. M-N-O-P-Q, Quebec. Aqui quando for para ouvir depoimento de militar ou civil de outra OM. São as regrinhas da letra Q, Quebec. Militar ou civil de outra OM. Providenciar via cadeia de comando a expedição de ofício. Então vai ser por ofício, mas ele, sindicante, ele está pedindo via cadeia de comando que se expeça um ofício para outra OM, que o subordinado aí, o depoente, né, que o depoente seja subordinado. Agora, a letra R quando for o caso, pedir à autoridade instauradora que solicite, por meio de ofício, às autoridades policiais e às diligências e exames que se fizerem necessários ao esclarecimento do fato. Então, nos dois casos aí, via ofício. Quando existir na localidade instituto de perícia técnica ou organizações militares, similares, melhor, estes poderão também ser requeridos para exames periciais. Sierra, quando se tratar de pessoa sem vínculo com o serviço público federal, o sindicante deverá providenciar a notificação por meio de carta com aviso de recebimento, ou pessoalmente, mediante recibo, na qual constarão local, dia, hora e motivo da convocação. Aqui para fins de prova, pegadinha para fim de prova. É quando se tratar de alguém que não tem vínculo, sem vínculo, mas com quem? A letra Sierra aqui fechou. Não tem vínculo com o serviço público federal. Mas o cara pode ser um estadual, distrital, municipal e está vinculado ao serviço público. Só que a letra S foi quando se tratar de pessoa sem vínculo com o serviço público federal. Aí, nesse caso, o sindicante deverá providenciar a notificação por meio de carta, com a R, aviso de recebimento, ou então pessoalmente, mediante recibo na qual constarão local, dia, hora e motivo da convocação. Juntar aos autos a cópia da certidão de óbito no caso de constatação de falecimento de pessoa envolvida na sindicância. Então, pessoas envolvidas na sindicância é o item 5.1. Se alguém lá morrer, juntar certidão de óbito. Sindicante ainda. Notificar o sindicado após o último ato de instrução processual.
cientificando de que, caso queira, poderá apresentar alegações finais escritas no prazo de até 3 dias úteis, contados da data do recebimento da notificação. Nos casos em que não seja necessária a produção de outras provas, sendo a inquirição do sindicado o último dos atos de instrução, a notificação constará no próprio termo de inquirição. Ou seja, o sindicado vai ser notificado do prazo dele para apresentar alegações finais na própria inquirição dele. Tá? Então, na terceira linha ali no meio, depois de anexo 12, nos casos em que não seja necessária a produção de nenhuma outra prova, sendo a inquirição do sindicado o último ato de instrução, aí lá mesmo, no ato de inquirição do sindicado, ele vai ser notificado para contagem desses 3 dias úteis para apresentar alegações finais. Concluir em caso de acidente ou incidente, se este foi objeto de serviço ou não, e tem a ver com aquele atestado, com o ASO. Então, concluir em caso de acidente ou incidente, se foi objeto de serviço ou não. Adiantei. Sugerir em seu relatório, vamos ver que ao final o sindicante ele faz um relatório, manda para a autoridade que vai dar a solução. Sugerir em seu relatório a expedição do ASO, atestado sanitário de origem, caso fique comprovado o acidente ou incidente em serviço. Lista grande, hein? Não queira ser sindicante, galera. Mas passou na prova, vai para o oficial, a chance de você abraçar a sindicância é GG. Embora nada impeça que você ir fazendo a prova com sargento aperfeiçoado ou então suboficial, que já tenha feito alguma sindicância. Mas é em escala menor. Mas passou para segundo tenente, aí é quase que certo, vai abraçar a sindicância. E a lista é grande, né, das responsas, competências. X, X-ray. Nos casos em que envolver dano ao erário, oferecer ao sindicado a possibilidade de ressarcimento à fazenda pública, mediante termo de reconhecimento e confissão de dívida. Anexo 46 vai nortear isso. Então, tem dano ao erário? Tem. Oferecer ao sindicado a possibilidade de ressarcimento. Aí, se o cara pagar, não vai ser aberto processo para ressarcir ao erário. Nada impede que ele ainda responda na esfera criminal. Se por acaso tiver cometido algum crime e no cometimento desse crime lesou o erário em tanto. Então aqui na sindicância poderia matar das duas versões uma. Pagar a quantia do erário e eventualmente ainda responder por crime. Um IPM para frente e uma ação judicial. Uma ação penal, né? Encerrar a apuração com um relatório completo e objetivo, contendo parecer conclusivo sobre a elucidação do fato. Então, quando ele encerrar a apuração, aí ele vai fazer um relatório completo e objetivo, contendo parecer conclusivo sobre a elucidação do fato. Elaborar o termo de encerramento dos trabalhos referente ao fato e remeter os autos à autoridade instauradora para que dê solução. E manter a autoridade instauradora informada de todas as averiguações efetuadas no curso da sindicância. Então, é coisa pra dedéu. Se houver escrivão, o sindicante determinará a confecção e autuação dos documentos necessários
ao cumprimento de disposto neste item. Então, muita coisa aqui é responsa, muita coisa não, que está aqui acima, é responsa do sindicante. Mas se tiver um escrivão, aí por isso que veio o item 10.1.1. Se houver escrivão, o sindicante determinará a confecção e autuação dos documentos necessários ao cumprimento do disposto nesse item. Não havendo a figura do sindicado, mas apenas um fato a ser apurado. Só há um fato a ser apurado. Torna-se desnecessária a concessão do prazo para o oferecimento de defesa prévia, até porque não tem nem para quem oferecer. Quem é que vai se defender se não tem sindicado? Então, volta no final da primeira linha. Torna-se desnecessária a concessão do prazo para o oferecimento de defesa prévia e para a apresentação de alegações finais. (10.3) Quando, no contexto da apuração de um fato, emergirem indícios de cometimento de transgressão disciplinar ou situação restritiva de direitos de qualquer pessoa que não figure na condição de sindicado, era um noticiante, era uma testemunha, etc. O sindicante certificará o seu entendimento nos autos, procedendo à respectiva notificação formal do interessado para a inquirição, já na condição de sindicado. Anexo 11. Pausa. Então, moçada, dizendo isso de outras maneiras, de que alguém ainda não estava na condição de sindicado, ou porque não tinha sindicado, ou porque o sindicado era A. E aí pode ser um noticiante, pode ser uma testemunha, pode ser qualquer, porque ele botou ali noticiante, testemunha, etc. Pode ser alguém que veio à sindicância e o sindicante, ele acha que aquele é o caso de transformar essa pessoa, o status dele, de testemunha, noticiante, seja o que for, para sindicado. Então, esses são os passos a serem feitos. É isso. Nessa condição de sindicado agora, poderá apresentar defesa prévia e requerer o que julgar de direito. Até porque é igualzinho, a regra de que nós já falamos de sindicado no passado. É alguém que acabou de ganhar esse status horrível aí de sindicado. Então, insistindo, quarta linha de baixo para cima, depois de anexo 11. Nessa condição de sindicado, poderá apresentar defesa prévia e requerer o que julgar de direito, devendo, no prosseguimento dos trabalhos, ser observado o rito previsto nessa ICA, a fim de assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa. Após o término da instrução processual, o sindicante deverá notificar o sindicado quando houver para a vista dos autos e apresentar alegações finais no prazo estipulado lá no item 7.1, a linha hotel, combinado com 101.1, a linha U, e uniforme. Ou seja, apresentar alegações finais 3 dias úteis a partir da notificação, sempre lembrando. Fui notificado hoje, aí a contagem do prazo é no primeiro dia útil posterior. Questões. Pelo horário ali, questões, vamos fazer aqui, pelo menos 2. Marque a opção que contém somente procedimentos que devem ser cumpridos pelo sindicante no transcurso da sindicância. Bom, acabamos de ver, está fresco, né? Acariação, inquirição, arquivamento da sindicância e emissão de parecer conclusivo. Bom, moçada, acariação sim, inquirição sim, mas arquivamento da sindicância não. O sindicante ele vai fazer, no final, um relatório e manda para a autoridade, que a autoridade vai dar a decisão, uma possível
é arquivamento, mas o arquivamento é por conta da autoridade instauradora. Letra B, brava. Lavrar o termo de abertura, intimação, acariação, emissão de parecer decisivo. Aí o parecer não é decisivo. Decisão é da autoridade instauradora. O parecer é conclusivo. Eu concluo tal coisa. Quem decide é o senhor. Letra C. Notificar o sindicado acariação, apreensão de instrumentos e objetos e emissão de parecer conclusivo. E nós andamos atrás da resposta certa, então é essa, letra C. Letra D. Observar o fiel cumprimento dos prazos e horários, perfeito. Inquirição, perfeito. Elaboração do termo de encerramento, perfeito. Determinação de abertura de IPM. Não, aí é da autoridade instauradora. Então, letra C. Mais uma. Dar andamento aos trabalhos de uma sindicância, observando os procedimentos previstos, é responsabilidade de quem? Dar andamento aos trabalhos. Autoridade nomeante, assessoria jurídica, sindicante, escrivão. Sua dúvida tem que ficar aí, a assessoria jurídica tem que estar fora, né, da sua dúvida. Você pode ficar em dúvida aí na letra A, C e D, Alfa, Charlie, Delta. Mas a autoridade nomeante, ela dá o pontapé, ela faz publicação em boletim da portaria de instauração e manda o abacaxi para um sindicante. E entre sindicante e escrivão, o escrivão é uma secra. O escrivão é um secretário. Então, não é ele que dá andamento aos trabalhos. O escrivão, ele ajuda que esses trabalhos andem, que andem mais rápido, etc. Mas quem dá andamento aos trabalhos é o sindicante. São responsabilidades, competências do sindicante. Vamos fazer essa aqui pelo horário por último. São responsabilidades, competências do sindicante, exceto dar solução à sindicância. Então, de fato, é o exceto, porque dar solução à sindicância não é competência do sindicante, e sim da autoridade instauradora. Então, as outras 3 letras para reforço. Lavrar o termo de abertura da sindicância, correto, é o sindicante. Apreender os instrumentos e todos os objetos que tiverem relação com o fato, perfeito, também do sindicante. E letra D, Delta, solicitar ao comandante, chefe, diretor, etc., a interdição da área que for objeto de perícia técnica ou de investigação, se for o caso. Perfeito, é do sindicante. Portanto, fora da competência do sindicante, porque o que está aí aparecendo como resposta, dar solução, é competência da autoridade instauradora. Moçada, por hoje é isso. Vamos fazer aqui um break de 1 dia para você. Pode ser em seguida, né? Porque é só apertar o play. Mas voltamos no encontro número 4 sobre sindicância. Valeu? Obrigado pela companhia e força, estuda. Até a próxima. Valeu!